Foi um dia efetivamente tenebroso esse de ontem. Eu fiz uma listinha aqui, a partir de uma lista da Sâmia. A Sâmia publicou às 2 da manhã uma lista parcial, né, de quais foram os eventos desta terça-feira tenebrosa. Está aqui, ó. Anistia aprovada de madrugada, jornalistas agredidos, a TV Câmara foi tirada do ar. Não é que teve assim uma censura, não. O Hugo Mota mandou tirar a TV Câmara do ar para não que a TV Câmara não transmitisse esse próximo item, deputados agredidos, né? O Glauber, sobretudo Glauber, a própria Sâmia e a Célia Chacriabá, do PSOL lá de Minas Gerais. Os três agredidos duramente pela polícia legislativa a mando do Hugo Mota, por isso a TV Câmara saiu do ar. E ela disse, nem na ditadura vimos isto, foi nosso título ontem à noite também, né? O que nós assistimos ontem na Câmara dos Deputados, gente, olha, não teve na ditadura militar, teve de tudo na ditadura militar, mas não tinha TV Câmara, claro, mas expulsão de jornalistas, agressão a jornalistas e agressão física a deputados, nem na ditadura militar houve de fato. Tá? Eu acrescentei nessa lista da Sâmia a preparação da cassação do Glauber para hoje. Né? Então, a cassação do Glauber foi preparada ontem. Né? Foi preparada ontem. E aí eu acrescentei esses itens aqui. Ontem nós tivemos a soltura do Rodrigo Bacelar, pois é, incrível, foi solto ontem, está lá com tornozeleira eletrônica, mas foi solto, foi para casa. Nós tivemos no Senado a aprovação do marco temporal, que provavelmente será aprovado na próxima semana na Câmara dos Deputados também. É um ataque brutal aos povos originários desse país. Tá? A censura da Meta à esquerda. E na Bahia, pois é, na Bahia ontem nós tivemos uma repressão violenta do governo petista, né, nem lembro, do Jerônimo, né, uma repressão violenta da PM aos grevistas da BID, da chinesa BID, e uma situação, um negócio assim inacreditável. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, um homem jovem de 18 anos de idade assassinou uma mulher trans com quem ele manteve relação sexual paga, aparentemente, e aí houve um desentendimento entre eles, ele matou, e ato contínuo entregou o corpo dela na delegacia. Sabe o que aconteceu? Foi solto. A alegação da Polícia Civil era um caso evidente de flagrante. Evidente de flagrante. A alegação da Polícia Civil, do governo da Bahia, do governo Jerônimo, do governo petista, foi de que não, como ele se apresentou espontaneamente, não precisou ficar preso. Ele entregou o corpo dela, morta, assassinada. Inacreditável. Nossa, o dia de ontem realmente foi muito impressionante, muito pesado mesmo. Vamos contar para todo mundo. Vou contar para vocês aqui tudo o que aconteceu e mostrar tudo o que aconteceu. A lista é chocante, efetivamente. E aí, é isso, né? Eu acordei de madrugada, como sempre, e fui terminar os levantamentos, sobretudo porque eu não fiquei esperando a votação da anistia. Apesar do nosso título ser o da anistia, foi com base no... Eu não tenho 65 anos impunemente, né? Estava na cara que ia ser aprovada. Eu não coloquei a palavra aprovada, mas apostei realmente de que era o que aconteceria, né? Segundo a manchete nossa, o golpe dentro do golpe. Esquema Mota bolsonaristas, né? Centrão, todos eles, garante anistia a Bolsonaro garante anistia e Bolsonaro sai da cadeia em menos de 2 anos e meio. Incrível, realmente, incrível. Este título foi feito ontem às 7h30, 8 horas da noite, né? Só foram votar de madrugada, mas estava na cara, né? Tudo que antecedeu a votação
era evidente a preparação que o Hugo Mota, o Centrão e a extrema-direita haviam feito para isto, né, para aprovar a anistia. Só tomei a cautela de não usar o verbo aprova, né, vota, botei apenas garantir, porque se não fosse votado essa madrugada, seria votado hoje também e seria aprovado. Né, e seria aprovado como de fato o foi por 100, 200... deixa eu ver aqui no final. Acabei não anotando exatamente a votação da dosimetria. Peraí. Foi, quem sabe aí, dosimetria. Tá aqui. Então, a votação foi aprovada por 291 a 148. Importante dizer, né? Dessa vez, o PT não deu para trás, não. Todos os deputados do PT, e do PSOL, e do PCdoB, e do PV, e da Rede, só um, né? Votaram contra. Tá? No caso do PSB e PDT, teve em cada um dos partidos um votou a favor. Tá? Então, é isso. Foi. E antes disso, até como preparação da anistia, né, é o que eu falei, nem na ditadura. Né, Mota expulsa a imprensa da Câmara, simplesmente, gente, a polícia legislativa foi para cima dos jornalistas e expulsou-os do plenário da Câmara. Né? Falei aqui da Câmara, o plenário, na verdade, não cabia no título, mas expulsou, não tem precedente isso. Expulsou os assessores dos parlamentares, bloqueou a mesa, então a agressão toda a Glauber aconteceu com a presença de poucos parlamentares, porque a Polícia Legislativa, de maneira truculenta, violenta, impediu que outros parlamentares que queriam subir lá para defender o Glauber pudessem subir. Um negócio assim, inacreditável, inacreditável. Então, ele mandou expulsar a imprensa e mandou a polícia agredir o Glauber Braga. Chocante. Quem vem conversar com a gente, foi muito oportuna a vinda dele, um dos melhores analistas políticos do país, o Frederico Crepe, vai estar aqui, abre a conversa com a gente. Depois vem o Ricardo Leães. Temos 2 assuntos importantes para falar. Temos muitos assuntos importantes para falar. 2 deles são o seguinte: a presidenta de Honduras, ela declarou nulas as eleições fraudadas em Honduras. Quero ver a posição do governo Lula, né? Quero ver a posição do governo Lula em relação a este assunto. Vamos ver hoje como é que o governo... Ela declarou as eleições nulas, os sinais de fraude lá são evidentes para a vitória da direita, e o outro é o fato relevante, e aí o Ricardo Leães vai conversar com a gente, é o Trump ontem dizendo que os dias de Maduro estão contados. Assim, virou, isso. É o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo mundialmente. Né? As regras, os freios foram extintos. E é o jogo do vale tudo, da violência aberta escancarada. Depois vem a Clarice Ferraz. Pois é, tem mais novidades, e lamento dizer, novidades ruins em relação à Eletrobras. Só não coloquei naquela listinha porque não foi ontem. Mas o cenário da Eletrobras, e olha que incrível, vou mostrar para vocês como o Flávio Dino deu uma cacetada, mas deu uma cacetada em cima do Messias. Não sei como é que o Messias vai ser aprovado para o Senado, né? Para o STF, porque ele hoje já é um cara odiado no STF, né? Nós vimos o Gilmar Mendes indo para cima dele com essa posição do Messias de apoiar, na verdade, é o que ele está fazendo, para se viabilizar no Senado, ele está apoiando, né, a mudança nas regras, ou ele está
combatendo a mudança nas regras para impeachment de ministro do Supremo, naquela liminar concedida pelo Gilmar Mendes, e vocês vão ver, ele está prestando serviços, não para, né? Faz tempo já. A própria Clarice já disse aqui, para o Jorge Paulo Lemann e o André Esteves na privatização da Eletrobras, no complemento da privatização da Eletrobras, e vocês vão ver o cacete que o Dino desceu nele abertamente na semana passada. E a Clarice Ferraz vem aqui explicar para nós o que está rolando lá na Eletrobras, é coisa grave também. É coisa grave também. E, finalmente, o jovem Juan Maciel, líder sindical do PCBR, vem falar, vamos encerrar o dia com ele, sobre a situação dos bancários de Brasília. Cipriano Antônio, todo dia aqui com a gente, mandando o bom dia dele. O Igor Pereira também mandando o bom dia dele para nós. Muito obrigado. Vamos fazer essa nossa jornada juntos. Então, olha, deixa eu começar por essa madrugada, né? Eu fui, então, buscar, né? Glauber Braga, quando acordei, né? Ver as últimas notícias que ele tinha, Sâmia, e não achava. Falei, não, tem alguma coisa esquisita. Eu que não estou sabendo digitar direito. Aí fui procurar, não fui procurar o Jones só procurei depois que falaram aqui. E ninguém, nada. Aí eu topei com esta mensagem, porque o que aconteceu? Como você digita Glauber e não consegue. Mas se você segue o Glauber, se você vê sempre os posts dele, por exemplo, continua aparecendo lá no alto no Instagram os stories dele. Então você clica lá, vai no story do Glauber e entrando no story do Glauber, você clica no perfil dele e aí o perfil dele aparece. E aí no perfil dele estava este vídeo da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, a Clarice Chacon, falando exatamente sobre a censura aos perfis da esquerda. Agora descobrimos não apenas perfis da esquerda. É importante registrar. Vamos lá. Gente, busca agora aí Glauber Braga no Instagram. Não vai aparecer. Nem Glauber, nem Sâmia, nem Tarcísio, Chico, Talíria, Benedita, Orlando, Fernanda, eu, Débora Camilo estão desaparecendo. A meta está desaparecendo com as figuras do PSOL e com as figuras de esquerda. Isso é muito grave. Nesse dia que a gente está vivendo, um dia escandaloso, em que Glauber, Célia e Sâmia foram agredidos pela Polícia Legislativa da Câmara, houve um cerceamento, uma censura à imprensa, com o sinal cortado e os jornalistas retirados do plenário da Câmara, a ameaça de que amanhã Glauber vai ser cassado junto com Carla Zambelli, como se fossem equivalentes, quando Carla Zambelli está condenada pelo Supremo Tribunal Federal e Glauber, todo mundo sabe, está sendo cassado e silenciado porque denunciou o orçamento secreto e vem denunciando todas as roubalheiras da extrema-direita nesse país. O Gumota é um covarde, esse é um congresso inimigo do povo e a gente vê agora que as redes também estão contribuindo para o nosso silenciamento. A gente não pode permitir que isso aconteça, vamos divulgar essa mensagem o máximo possível para que esse quadro seja revertido. Não passarão, Glauber fica sem anistia para os golpistas. Isso aí. Loucura, né? Impressionante. No dia em que há agressão ao Glauber, a Meta resolve que o Glauber não merece aparecer mais nos sistemas de busca. Bom, esse dia de ontem, ele foi anunciado que viria pelo Gumota quando ele comunicou, e foi uma surpresa, ninguém esperava, que ele iria pautar os casos do Glauber e da Zambelli, duvido, quero ver essa coisa da Zambelli, para o plenário votar a cassação de ambos, que ele iria pautar para a semana que vem uma eventual cassação do Ramagem, contrariando a decisão do STF, e que deverá avançar com a cassação do Eduardo Bolsonaro, não pelos crimes que o Eduardo Bolsonaro cometeu contra o país,
mas pelo fato dele estar estourando em número de faltas. Eu acho verdadeiramente incrível, incrível. Né? Então, ele está prometendo que vota hoje a cassação de Glauber e Zambelli. Duvido que a cassação da... Vamos ver. A cassação da Zambelli, e que na semana que vem, quem sabe, ele coloca em pauta a cassação do Ramagem. 2 foragidos, né, da justiça brasileira. Impressionante, realmente, que nós estamos assistindo. Né? Então, mas isso aqui foi a senha para o que viria. Isto foi a senha para ele depois anunciar a votação da anistia. Também ninguém esperava. O Planalto foi pego de surpresa, o Lula não sabia, ele não comunicou a ninguém, foi uma articulação dele com os fascistas colocar essa agenda de pé. Tá? A reação do Glauber foi a seguinte: ele ocupou a mesa, ele sentou lá na presidência, vocês estão vendo ele aí com a Sâmia, sem qualquer gesto de violência. Ele foi para a mesa e assumiu a presidência, diferentemente do que a extrema-direita fez em agosto, em 5, 6 de agosto, quando eles invadiram a mesa da Câmara, suspenderam os trabalhos da Câmara, impediram que a Câmara funcionasse, e não aconteceu nada com eles. Não há nenhuma punição até hoje, tá, gente? Nenhuma punição até hoje. O Glauber sentou e ele assumiu a presidência da sessão. É claro que não a presidência da Câmara. Assumiu a presidência da sessão e tocou a sessão. Os discursos continuaram acontecendo, a ordem do dia continuou sendo tocada de maneira pacífica. Inclusive, ele fez um discurso nessa qualidade, pouquinho antes da violência toda que se assistiu. Vamos ver o discurso do Glauber. Independentemente da votação que aconteça nesse plenário, ela já está inelegível pela decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, ao ser desligado, apesar de estar conspirando contra o Brasil no exterior, ao ser desligado pela mesa, mantém os seus direitos políticos intactos. A anistia a golpistas do 8 de janeiro já se especula, pode levar Jair Bolsonaro a ter a sua pena diminuída para 2 anos. E em relação à minha pessoa, como Vossa Excelência disse, que defendia a honra da minha mãe, de um provocador do MBL que me atacou por diversas vezes em espaços públicos, e por ter denunciado o orçamento secreto, e o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, querem me gerar uma inelegibilidade por um período de 8 anos. A única coisa que eu quero saber é se o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, vai ter para com a minha pessoa o mesmo tipo de comportamento que teve com aqueles deputados de extrema direita que vieram e ocuparam esse espaço em articulação com um deputado que está nos Estados Unidos por uma tentativa de golpe de Estado. Ou se ele vai tomar a decisão de solicitar à Polícia Legislativa que me arranque dessa cadeira e me tire do plenário. Ele já tinha entendido tudo o que ia acontecer, né? Evidente. Mas não tem conversa. O Glauber não baixa a cabeça. O Glauber é uma das maiores lideranças da esquerda brasileira. Não vai baixar a cabeça. Vai lá. Se essa for a decisão do presidente da Câmara, muito diferente daquela que está tendo com os golpistas, ele está tomando a sua decisão. Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar como fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas, diminuição de pena para Bolsonaro de 2 anos, manutenção da mesma situação política, mantendo os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e gerando, para mim que fiz esse enfrentamento, 8 anos de inelegibilidade. Não é por mim, não é por mim. É por muita gente que está acompanhando essa sessão nesse momento e sabe que não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor.
Hoje é comigo, amanhã é com outro deputado. Fora desse parlamento, com vereadores, a ofensiva golpista, quando se realiza, tem, evidentemente, o objetivo de fazer com que as nossas ações possam ser fragilizadas. Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu aqui ficarei até o limite das minhas forças. Até o limite das minhas forças. Que história é essa agora? Bolsonaro bota para 2 anos de pena. E quem bate de frente com eles, caça o mandato e 8 anos. Eduardo Bolsonaro mantém os seus direitos políticos. Não é cassado e pode se candidatar. Carla Zambelli já está com direitos políticos por conta da decisão do Supremo, repito. Não. Não farei. Com toda tranquilidade, de maneira democrática e não violenta, mas dialogando com a sociedade brasileira sobre o que está acontecendo aqui, nesse momento, eu aqui permanecerei. Deputado Hildo Rocha. Bom, como vocês viram, ele estava lá na presidência da sessão, tocando a sessão. A sessão continuou, diferentemente do que aconteceu lá com a extrema-direita em agosto. Ato contínuo, pouco depois desse discurso de Glauber, o Hugo Mota tira a TV Câmara do ar. Era a antecipação do que ia acontecer. Ele tira a TV Câmara do ar para que a TV Câmara não registrasse o que aconteceria em seguida. Ele tira a TV Câmara do ar e aí põe a Polícia Legislativa para expulsar os jornalistas do plenário da Câmara, para que também não testemunhasse o que aconteceria a seguir. Manda a Polícia Legislativa expulsar os assessores parlamentares, para que eles também não testemunhassem o que aconteceria a seguir. Ele manda, finalmente, a Polícia Legislativa invadir o plenário e arrancar Glauber Braga à força, agredir Glauber Braga e arrancá-lo à força lá da presidência da sessão. É o que vai acontecer na sequência. Por que nós temos as imagens do que aconteceu? Porque os parlamentares gravaram, mas os parlamentares foram também impedidos, exceto alguns poucos que conseguiram subir lá. Então, Sâmia ficou com ele o tempo todo. Tá? Célia Chacriabá, o Alencar, do PT de São Paulo, depois o Rogério Correia, exceto esses poucos, a Polícia Legislativa também se colocou nas escadas que dão acesso para impedir, e impediu de maneira truculenta, que qualquer outro parlamentar subisse para a mesa. Então, esta censura, quando sai do ar a TV Câmara, começa a repressão, como eu disse no editorial. Isto não aconteceu nem na ditadura militar. A ditadura militar teve muita coisa, né? Camaradas nossos foram presos, torturados, assassinados, milhares demitidos, professores expulsos das universidades. Não quero reduzir de maneira nenhuma, mas no Congresso Nacional foi fechado, o parlamentar foi cassado, como o Glauber vai ser cassado provavelmente hoje, tá? Parlamentares foram cassados, mas expulsar a imprensa do plenário e agredir parlamentares, isto nem na ditadura militar. Então, na hora que a TV Câmara sai do ar, todo mundo ali entendeu que era o
passo preliminar para o Hugo Mota fazer baixar a repressão ditatorial, e foi o que aconteceu. O chefe da Polícia Legislativa acabou de dizer que vai se retirar. Glauber, como vocês podem ver, vai fazer uma resistência pacífica, ele não agride os meganhas ali, né, os policiais. Cadê o presidente? Porque o presidente não agiu assim com a direita. Quem deu a ordem? Cadê o presidente? Bota! Cadê? Não, assim não! Vai pra cima, dá porrada! Eu tava vendo. Vai invadir, vai! Olha lá, olha o Lindinho! Sai daí, Lindinho! Sai daí! Rapaz, que troço aí! Aí dá para ouvir os gritos da extrema-direita apoiando a repressão, né? Os parlamentares da extrema-direita. Olha só. Sai daí, Cláudio! Manda o presidente mandar falar rápido. Respeita a polícia! O fascista dizendo, respeita a polícia. Respeita a polícia! Não teve diálogo, a sessão está suspensa! Terça-feira, 18 horas e 10 minutos. Não estamos falando nada, estamos filmando. É isso aí. E aqui tem um outro corte da cena mostrando a agressão, tanto a Sâmia quanto a Célia Chacriabá. Vocês vão ver, ela cai. Não, pera, deixa eu ver. Acho que essa ainda não. Deixa eu mostrar aqui mais uma. Essa é a mesma cena, só que agora de outro ângulo, com outra gravação de perto ali de baixo. Quem deu a ordem? A Sâmia dizendo, solta a Mota deu a Célia. ordem. O Hugo Mota deu a ordem. Cadê o presidente? Porque o presidente não agiu assim com a direita. Quem deu a ordem? Cadê o presidente Hugo Mota? Cadê? Cadê o presidente Hugo Mota? Cadê o presidente? Covarde! 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 Quem deu a ordem? Tem conversa, pra cima. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Aí, ali eu não consegui identificar, mas acho que é uma deputada que está tentando ali. Olha lá. Célia Chacriabá, ó. Olha lá. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Alguém ali indo pra cima. Ah, não, aquela que está segurando a Sâmia é uma policial também. Tem um homem me agredindo! Tira a mão! Tira a mão! Ali é a Célia Chacriabá gritando. É isso que está acontecendo agora em Brasília. Retirando o deputado Glauber à força com a Polícia Legislativa a mando do presidente Hugo Mota. Quando a direita ocupou aqui, não foi esse o tratamento. Estão nos impedindo de subir ali e manifestar solidariedade ao nosso companheiro. É uma arbitrariedade, é uma injustiça, é desproporcional. Hugo Mota está agora lá no gabinete dele e a Polícia Legislativa retirando violentamente o deputado Glauber. Além de estar atacando aqui a Sâmia, a Célia, e nós não
não estamos podendo subir. O Glauber está sofrendo uma cassação injusta, está reagindo e, na verdade, quando a direita ocupou esse plenário, não foi esse o tratamento. O sinal da Câmara está fechado, a transmissão está interrompida, é uma arbitrariedade, uma violência, uma injustiça. Nós estamos aqui firmes até o fim. Isso aí. Ó, agora, aqui, a cena da agressão a Célia Chacriabá. Vocês vão ver que ela cai ali, é agredida, é impressionante. Gente, olha o absurdo. Aqui, ó, a Sami, Olha o sendo absurdo, puxada pessoal. com violência. Estão retirando a força o deputado Glauber Braga. Vocês vão ver aqui no canto esquerdo, a Célia Chacriabá em algum momento Protestando cai, porque o empurram presidente da ela. casa pautou o processo de cassação dele junto com a deputada Carla Zambelli e Olha também a Célia do o cantinho, Eduardo ele cai, Bolsonaro. É um absurdo isso aqui. empurrada pelos É a policiais. violência contra um parlamentar. É violência contra um parlamentar. Covardia. Nós vamos divulgar, denunciar. Chocante, né? Eu tô aqui fervendo, né? Fervendo de raiva também. Fervendo de raiva, acho que tá todo mundo, né? Nessa condição aqui, fervente, né? Aí tem aqui... o Célio diz, não encontrei nem Glauber, nem Sâmia no Instagram. Não, você não vai encontrar ele, você não vai encontrar o Jones, você não vai me encontrar, você não vai encontrar ninguém. Né? Não, os perfis não foram eliminados, mas o sistema de busca do Instagram censurou. Você não acha. Não adianta digitar Glauber Braga que não vai aparecer o Glauber, tá? Tem que arrumar um jeito de chegar no perfil dele. Tinham feito isso com o Jones Manuel lá atrás, fizeram de novo, por sinal, agora junto com todo mundo. O objetivo é exatamente impedir a presença. Ó, Jones, Glauber, Sâmia, Erundina. A Erundina não tinha procurado, Lola. Legal. Não aparece nas buscas do Instagram. A ofensiva da Meta em cima da esquerda está demais. Essa rede está uma palhaçada. E E o que eles fizeram é também fazer o mesmo para alguns perfis da extrema-direita e alguns perfis progressistas, tá? Para dar uma disfarçada nessa perseguição aberta à esquerda aqui no país. Ó, aqui, e a Cecília Manso pergunta, e o seu Lula deu um pio? E o Cláudio diz, cadê o Luli Bundali? Então, eu procurei, né? Porque o Lula também não está aparecendo no Instagram, tá? Procurei lá, não tem nenhuma manifestação do Lula, nenhuma manifestação dele, que já foi deputado, né? Nenhuma manifestação do Lula em solidariedade ao Glauber, zero. Por sinal, ele não se solidarizou com o Glauber em nenhum momento nesse processo todo de cassação. O Ministério Imaginário diz assim, por que a presidiária Carla Zambelli recebeu um Pix de 3,4 milhões do Hugo Mota? Por que a Meta reduziu comunicação até do presidente da República? Parece uma clara movimentação de golpe de Estado. É isso aí. Mauro, vai para o Senado ainda? O que esperar disso? A anistia? Sim, vai para o Senado, já falo daqui a pouco sobre isso, já explico. O que leal, tão revoltante, cada vez que vejo, caio em lágrimas, precisamos ocupar as ruas, é preciso mesmo. Eu vou mostrar agora uma cena também de extrema truculência contra os jornalistas e também o Glauber e os parlamentares dessa polícia legislativa. Vocês vão ver ali um policial à frente, se fosse... Era um sujeito que estaria no doicode, pode ter certeza que esse aí estaria como torturador no doicode se fossem outros tempos. Impressionante, em plena democracia, em pleno Congresso Nacional, olha como o sujeito age, o grau de truculência. Então você imagina, se essa turma faz isso lá no Congresso Nacional, se faz isso com jornalista da Globo, com todos os jornalistas, se faz isso com parlamentares, imagino que esta mesma turma faz nas periferias do país. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho o que eles fazem. Este vídeo é um vídeo que não aparece, eu não consigo baixar, tá? Não sei por que motivo, né? Mas o Instagram não me permitiu baixar este vídeo. Então, eu vou mostrar diretamente do Instagram, fica um pouquinho menor, mas dá para a gente ver, a cena realmente é chocante do que rolou lá.
Olha, o cara sai logo na sequência aqui. Vamos lá. Ali tinha também os assessores parlamentares e tudo. Aí vocês vão ver quem sai à frente. É o sujeito. Olha o nível do cara. Isso aqui parece realmente general da ditadura, né? Ali a imprensa, deu para ver. Tá? E aí vai aparecer o cara, entendeu? Que estava lá no alto agredindo o Glauber. Ele sai, olha só, esse aí, ó. Vai dar coletiva lá naquele espaço. Ele vai passar aqui. Vai informar que seria aqui. A gente já tá falando sobre É lá. Então vocês vão ter que recuar. Vão ficar aqui. Não, vou ficar aqui. Vai recuar. Vai recuar. Vai recuar. Impressionante. E os caras vão para cima, olha lá. Esses jornalistas já tinham sido expulsos lá do plenário, tá? Os jornalistas já tinham sido expulsos do plenário, a agressão ao Glauber já tinha acontecido. Olha lá. Teve 2 jornalistas feridas, olha o sujeito, indo para cima. E aí vão os outros policiais também. Ó, nunca aconteceu isso na Câmara, nunca. Não tem precedente. Nem no tempo do Eduardo Cunha, nem no tempo do golpe contra Dilma, nem no tempo da ditadura, nunca aconteceu na Câmara. Bora, Glauber! Olha o Glauber. Vamos junto, Glauber! É o Glauber. E você vai ver que tem um policial que esse policial aí dá a impressão de estar protegendo o Glauber, mas na verdade ele está impedindo o Glauber de avançar também. Olha a coisa, muito grave, muito grave. O Lindbergh ali atrás dele, acompanhando o Alencar Braga, que conseguiu chegar lá no alto da Câmara, conflitou, Sânia. Esse aí, ó. Ó o bração dele em cima do Glauber. Inacreditável. Inacreditável. As jornalistas sendo agredidas sem dó. Que conversa. Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vem. Vem aqui. Calma! Parou! Calma, deixa. Polícia Legislativa, libera aqui, libera. Libera. É isso que dá o PT ter eleito o Nossa, né? Não anda mais, Galva, não anda mais. Galera, não parou, nosso povo, parou. Ao vivo aqui no Instagram dele. Polícia Legislativa libera, dá licença. Parou. Aí não vai dar, não. Inacreditável, né, gente? Inacreditável. A gente quer passar, peço encarecidamente. Que libere o nosso caminho. A gente quer chegar no público para dar entrevista. Parou. O que está acontecendo com cada Sâmia? Parou. Para. Vai abrir aqui, calma. Veja o estado do Glauber, né? Estado do Glauber, impressionante. Impressionante. Eu sou assessora dele, eu tô ao vivo no Instagram dela. Só que a imprensa viu. Olha o estado do Glauber e da Sânia. Água, ele vai desmaiar. José Guimarães ali, a Célia Chacriabá, que foi agredida lá atrás, o Alencar, Lindbergh, o
deputado pastor, o Henrique. Vamos organizar aqui. Ó, pessoal, senta todo. Só um minutinho, pessoal. Sente aí. Não foi por nós, não. Ó, pessoal, ele vai falar. Calma! Gente, calma! Ele vai falar, ó. Baixa aí para todo mundo ver. Calma aí. Uma coisa incrível é como, com tudo isso acontecendo, o Glauber mantém a calma e a serenidade, né? Impressionante. O Glauber não sai, né? Não consegue tirar ele. Não consegue tirar ele do seu equilíbrio, nunca. Impressionante isso. É admirável. Baixa aí, ó. Vamos organizar aqui, ó. Organiza aí, bora. Antes de mais nada, a gente precisa de água. O Glauber bebeu. Um copo de água. Se alguém tiver uma garrafa, qualquer coisa. Alguém tem uma garrafa d'água aí? Alguém tem garrafa? Alguém tem água? Alguém tem água? Água, passa aí, gente, passa aí. Joga não. Vai passando. Vacila, pode botar aí pra ele. Cadê? Aqui, quem é que é? Deputado, vem cá. Gente, Nós estamos aqui. Abre um pouquinho aí, abre um pouquinho. Quem tá aí? Pra Célia, pro Glauber, pra Sâmia. Cada um tá girado atrás. Rogério! Abre um pouco aí, seu pessoal. Muito chocante, gente. Muito chocante. Mas vocês agrediram a gente, não é? Porque vocês não agrediram a gente. Gente, vamos lá. Vai. Vamos deixar o Tá aí. Chocante, né? Chocante. O camarada Leandro Fortes me comunica aqui que nem o Brasil 247, nem o DCM tem qualquer reportagem sobre tudo isso que aconteceu ontem à noite na Câmara. Tem reportagem sobre a anistia, claro, mas sobre as agressões ao Glauber, sobre isso, não tem uma reportagem sequer na home desses dois portais da mídia progressista. Importante reconhecer, forçoso reconhecer, que a revista Fórum tem. A revista Fórum é a única dessa mídia progressista que tem reportagens na sua home sobre as agressões a Glauber Braga e aos jornalistas na Câmara. Deixa eu ver aqui. O ICL também. Tá? O ICL também tem uma cobertura bem extensa sobre as agressões ao Glauber. Então, 247 e DCM não tem qualquer reportagem sobre Glauber nas suas homes, na abertura. Tá? Então, é isso, né? E o cenário que a gente teve é este, né, em relação ao Glauber, bem diferente do que tivemos em agosto em relação ao motim da extrema-direita que ocupou a Câmara, paralisou a Câmara, tá? Dos deputados, e não aconteceu nada desde agosto, não tem qualquer cobertura. Tá aí os caras fazendo cena, rezando, aquela conversaiada, né, e muito diferente do que fizeram, que o crime que Hugo Mota e a extrema-direita cometeram contra o Glauber. Os dois foram, tá aqui, aí dá para ver a barriga da Sâmia ali, né? A barriga da Sâmia foi atacada, teve várias, não só na barriga, teve nos braços também, saiu feridas. O paletó do Glauber totalmente rasgado pela polícia da Câmara. Então aí os três, a Célia Chacriabá também, foram a uma delegacia de polícia ontem, depois disso tudo, para fazer exame de corpo de delito,
imagina, né? Não vai dar em nada. Evidentemente, não vai dar em nada. Bom, aí o que aconteceu? A Jandira Fegali fez um discurso relevante sobre esse episódio todo, né? Sobre esse episódio todo. É interessante que, quando se diz, porque aí já com o Hugo Mota na presidência, tem um tom de moderação, entendeu? O pessoal não rasga o verbo para cima do Hugo Mota. Há relações ali de cumplicidade ou temor. Desculpa, gente, mil desculpas. Então, mas ela foi firme, foi assertiva, em que pese um pouco essa moderação, vamos dizer assim, nesse linguajar dela. Mas vale a pena, vale a pena. Vamos ouvir a Jandira Fegali, do PCdoB lá do Rio de Janeiro. Artigo 69, e aí vai uma questão para tentar entender. Questão de ordem, presidente, depois... As sessões serão públicas, mas excepcionalmente... Aqui ela falando exatamente sobre isso, né? Sobre terem tirado a TV Câmara do ar e o Mota, na prática, ter feito uma sessão secreta para agredir o Glauber e a imprensa. Vamos lá. Excepcionalmente poderão ser secretas quando assim deliberado pelo plenário. Vossa Excelência acabou de dizer que ia apurar a interrupção do sinal. Não sei como a TV Câmara suspende um sinal de transmissão. A imprensa foi violentamente retirada de dentro do plenário, com jornalistas agredidos. E eu pergunto por quê? Com que direito se transforma uma sessão pública numa sessão secreta sem deliberação do plenário, que foi o que aconteceu. E além disso, tiraram toda a assessoria e não deixaram sequer os deputados circularem no plenário. Eu tentei subir à mesa para contribuir na mediação e fui impedida de subir à mesa. Isso é uma questão regimental que precisa de explicação. Vossa Excelência acabou de ler uma nota, onde diz que quer preservar a ordem, que isso é da democracia. Também acho que é da democracia. Aliás, eu tenho 8 mandatos. Nunca tripudiei esse parlamento, nunca ataquei este parlamento, sempre defendi posições aqui que eu acredito que são de defesa do povo. Agora, a pergunta que faço, são 8 mandatos, presidente, eu nunca vi isto acontecer aqui dentro. A pergunta que faço é, por que Vossa Excelência só mantém a ordem quando tem um deputado na mesa, que é da esquerda, e não teve a mesma atitude quando vários da extrema-direita estão todos aqui no plenário, sem punição, ocuparam essa mesa por 2 dias, obstruindo de fato, suspendendo as sessões? Por que a ordem só vale para um lado? São 2 pesos e 2 medidas? Eu estou falando e tem alguém falando no seu ouvido, fica difícil Vossa Excelência me ouvir. Questão de ordem, então, 2 presidente. pesos e 2 medidas não são aceitáveis. Eu também acho que a sua cadeira tem que ser preservada como presidente da Câmara, mas ela não estava ocupada suspendendo a sessão transcorria. Os deputados falavam da tribuna, eu fui chamada para falar da tribuna. Não estava suspenso, a casa não estava interrompida. Essa, eu falei mais cedo, observei, muito diferente do que aconteceu com a extrema-direita. O Glauber Braga assumiu a presidência da sessão e tocou a sessão. Diferentemente da extrema-direita, que invadiu com aqueles deputados e deputadas truculentos e truculentas e paralisaram a Câmara dos Deputados por 2 dias. Por 2 dias. E assim mesmo, Vossa Excelência, de forma antirregimental, transforma a sessão numa sessão secreta e faz o que faz com a Polícia Legislativa, agredindo parlamentares, inclusive parlamentares que sequer estavam sentados na cadeira. Mulheres parlamentares. Então, presidente, não é possível que isso seja naturalizado, que o regimento seja violado dessa forma e que a gente fique aqui com um discurso que isso é defesa da democracia. Também acho que extremismo não leva a nada, mas a gente não pode cumprir o regimento só para um extremo. Tem que cumprir para os 2. E no caso da ocupação da extrema-direita, nós tentamos lhe ajudar e Vossa Excelência permitiu que por 48 horas essa turma estivesse aqui e continue no plenário sem punição. Tá aí. Não, aqui o pessoal dizendo, Jandira falou tudo, diz Aguilar, o Diogo Chakra falou tudo, mas calma lá, mas chega no final, pois é, o Flávio tá aqui. Extremismo, ela vem com essa conversa no final, 2 extremos, a extrema direita e o quê? Extrema esquerda? Nem existe extrema esquerda, né?
essa história do dois-ladismo, né? É um negócio impressionante esses progressistas, né? Discurso dois-ladista. Não, olha, tem mesmo, o Glauber é um extremista. Não dá para ele fazer o que ele faz, mas só, né, bate com luva de pelica, não bate com mão nua, não. É importante entender o lugar que as pessoas ocupam, né? Então, importante o pronunciamento da Jandira, porra, mas dois extremismos é chocante. Mas é revelador, né? É revelador do lugar onde estão os progressistas. Olha, mais comentários aqui. O André diz: a esquerda radical vai ter que arranjar outra maneira de compartilhar seus vídeos. Olha, André, lamentavelmente, só se ela distribuir seus vídeos na Índia, na China ou na Rússia, porque lá... Mas aí não adianta, né? A gente distribuir na Índia, na China e na Rússia, porque lá tem redes sociais, plataformas, big techs próprias dos países. Enquanto o Estado brasileiro, enquanto os governos do PT, enquanto o governo Lula continuar submetido às plataformas, às big techs, não tem alternativa. Você vai distribuir como? Vão comprar pendrive e distribuir pendrive para as pessoas nas concentrações? Que rede social? Não tem. Essa é uma questão de Estado, não é uma questão de agrupamentos políticos. Claro, eu faço apelo aqui, né? Distribua, mande, mas é para mandar por onde? É pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo X. Não tem para onde correr. De fato, não tem para onde correr. A outra alternativa é fazer como também fazia no meu tempo, 77, 76, 77, 78, imprimir um jornal e sair distribuindo. Até o PCBR faz, a UP faz e tal, mas é marginal, né? Não tem relevância de massa. Complicado. O Franklin diz assim, que ao menos fortaleça a sua candidatura ao governo do Estado. Franklin, o Glauber não será candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro se for cassado. Ele perde os direitos políticos, tá? Ele não será candidato a nada. Ele fica por 8 anos inelegível. É gravíssimo, é gravíssimo. E pode ter certeza que este ingrediente conta nesse processo de cassação dele. Ali tem uma articulação Mota, Eduardo Cunha, que é o seu patrono, e Cláudio Castro, e talvez até Eduardo Paes, porque... Como o Jones revelou ontem aqui, né, por sinal, o Jones ontem já disse que semana que vem sai a resolução do PCBR sobre a candidatura dele, ele será candidato. Como o Jones revelou aqui, o Glauber tem pesquisa lá no Rio de Janeiro indicando que ele tem entre 10% e 20% das intenções de voto. Então querem tirar ele do jogo. Querem, de fato, tirar ele do jogo. A Laura Brancino, esquerda liberal parece torcer para o Glauber cair. O Gabriel Novaes assim, Mauro, como falaram aqui no chat, merece respeito o deputado Rogério Correia, PT Minas Gerais, um senhor de 67 anos que subiu à mesa para defender Glauber dos Meganhas. Eu vi esse post aqui de soslaio, né? Eu inclusive não tinha falado do Rogério, tinha falado do Alencar, né, do deputado Alencar Braga, que subiu lá, do PT de São Paulo, lá de Guarulhos, né, que também foi lá para confrontação com os policiais. Tá? E eu só não falei que é sacanagem chamar o Rogério Correia, de fato ele é um pouquinho mais velho que eu, tem 67 anos, de idoso. Faz favor, gente. Tá me chamando de idoso? Tô com 65. Não tem essa coisa. O Rogério Correia tem 67, mas parece um menino de 50. Tá super bem o Rogério Correia, mas de fato, tanto ele quanto o Alencar subiram ali para fazer a defesa do Glauber. Bom, manifestação. Se alguém tiver notícia de outros atos, avise, tá? O que eu consegui levantar, apurar nessa madrugada é que há um ato hoje no Rio de Janeiro, meio-dia, no Largo da Carioca. No Largo da Carioca. Então, não tenho notícia de outras manifestações. Se você está no Rio de Janeiro,
e tiver uma folga no horário do trabalho, se o seu trabalho é presencial, bom, se é remoto também tem que trabalhar, né? É na hora do almoço, dê um pulo lá, realmente fundamental esta mobilização. Toda essa situação na Câmara, toda essa truculência, violência contra Glauber, contra os jornalistas, contra a própria Câmara, contra a democracia, foi, na verdade, além da violência em si mesmo, além do objetivo de preparar a cassação do Glauber, foi também a preparação, né, para a votação da anistia que aconteceu a seguir, né? Então, depois disso tudo, ele volta, né, porque é evidente que nesse processo todo o Mota fica lá escondidinho na sala da presidência da Câmara, né? Depois que a polícia, a PM, ou no caso a Polícia Legislativa, fez o serviço sujo, a mando dele, ele volta para votar o projeto da anistia e, de fato, o projeto da anistia é aprovado. O projeto foi aprovado por 291 votos a 148. Esse grupo de 148 está todo o PSOL, todo o PT, toda a Rede, todo o Partido Verde, né? Então, as coligações todas, todo o PCdoB, e a maioria, com apenas uma exceção de cada, o PDT e o PSB. Aí o resto, 291, votou tudo pela anistia aos golpistas. E vai ter repercussão. A aprovação da anistia não vai parar nos golpistas. Na verdade, a extrema-direita, que é sócia do crime organizado, como bem o sabemos, vai acabar favorecendo essa votação aos dirigentes dos grupos do crime organizado, como advertiu o deputado Hollenberg, do PSB, Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. Está aí. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que a primeira parte do projeto que nós vamos votar facilita a progressão de regime. E isso não atinge apenas crimes contra a democracia. Essa flexibilização alcança outros delitos graves, permitindo que condenados deixem o regime fechado mais rapidamente. Crimes como roubo, extorsão, sequestro, lesão corporal grave, dano qualificado, incêndio criminoso, organização criminosa e milícia privada passam a ter progressão antecipada. Ou seja, quem pratica violência, quem ameaça, quem destrói patrimônio ou integra estruturas criminosas cumprirá penas com menos tempo e regime adequado à gravidade do que fez. Facilitar a progressão enfraquece a prevenção, reduz o impacto da pena e devolve mais cedo ao convívio social pessoas que deveriam cumprir uma fração maior da condenação. Eu quero alertar para a contradição desse plenário, senhor presidente. Aqui se busca aumentar as condenações. Nós precisamos combater as organizações criminosas. O que está se fazendo nessa casa essa noite é facilitar mais uma vez as organizações criminosas. E isso, senhor presidente, está acontecendo porque nós estamos votando os projetos aqui sem ter tempo de analisar adequadamente. Tem-se um objetivo que é de livrar Bolsonaro. E com isso está se livrando organizações criminosas, milícias, facções. É isso que o plenário da Câmara dos Deputados fará essa noite. E é essa questão que eu coloco na minha questão de ordem, porque essa pena é absolutamente desproporcional à gravidade dos crimes que foram cometidos. É isso aí. E olha, não tem... o Vira-Lata Sem Destino explica, sim, tem o Senado. Precisa ainda passar pelo Senado, mas o Alcolumbre, sócio majoritário, ali, primeiro-ministro do governo Lula, já está dizendo que vai passar o rolo compressor para aprovar, tá bom? Vai passar o rolo compressor para aprovar. E eles estão dizendo que é dosimetria, mas não é dosimetria, é anistia, está no texto do projeto. Olha isso aqui. O texto abre aspas.
concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias. Olha a disfarçatez. Olha a disfarçatez do projeto da extrema-direita e do Centrão. Eles tratam o golpe de Estado como manifestações reivindicatórias de motivação política. Então, está explícito. É anistia, sim. Tá? Então, ocorridas entre outubro de 2022 e a data de entrada, 30 de outubro de 2022, e a data de entrada em vigor da lei. Isso aqui é importante, porque pega todo mundo que participou da tentativa de golpe está anistiado, né, com a redução das suas penas por este projeto. Diz aqui a explicação. O prazo extenso, então, de 30 de outubro de 22 até o momento em que a lei, se ela for aprovada, entrar em vigor, compreende desde os acampamentos golpistas, então é isso, né? Todo mundo que foi para frente dos quartéis está anistiado, tá? Erguidos a partir da derrota de Bolsonaro, 30 de outubro de 2022, e a insurreição que culminou nos ataques aos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Isto é, a anistia beneficia toda a cúpula que virou ré no STF, no julgamento da trama golpista, incluindo generais e ex-ministros do governo Bolsonaro e os bolsonaristas que acamparam em frente ao QG do Exército, não apenas em frente ao QG do Exército, né, em frente a diversas unidades do Exército no país, e que participaram dos ataques na Praça dos 3 Poderes. A Fernanda Melchiona fez uma intervenção importante e olha a maneira como o Hugo Mota reagiu. Como é que o PT apoiou esse sujeito para ser presidente da Câmara? Como é que o presidente Lula vivia? Não sei se vai voltar a viver, talvez. Aos beijos e abraços com esse cara. E com o Alcolumbre também, né? Chocante isso. Chocante, efetivamente. Olha o que diz a Fernanda Melchiona, valorosa Fernanda Melchiona, e a maneira como o Hugo Mota reage. Presta atenção. Que deixou por 48 horas os bolsonaristas obstruírem o trabalho da Câmara dos Deputados e saíram tratados a pão de ló, fez a maior repressão da história das liberdades democráticas. São dezenas de cartas de repúdio a Vossa Excelência, a tentativa de ataque à imprensa, a agressão, além do Glauber, a Sâmia, a Célia... Acabou. Chega. Olha lá. Como orienta o Partido Novo. Sorriso dele, de desprezo, né? Tirando um sarro da Fernanda, olha lá. Orienta o Partido Novo. Olha lá, aqui, ó. Chega. Olha o sorrisinho dele. Como orienta o Partido Novo. Incrível. E vocês vão ver que ali tem, tá? Porque o que estava sendo votado ali aumenta prazo para inscrição no cadastro ambiental rural, ok? Então, não foi só isso, não foi só lá o marco temporal, não. Nós vamos falar do marco temporal. Na Câmara também teve essa aprovação ontem, que é o seguinte: os grileiros nas regiões de fronteira, que são regiões de grilagem, os grileiros estão anistiados também ontem pela Câmara. Esse aumento do prazo para inscrição no cadastro territorial rural é para fazer... para viabilizar que a invasão de terras pelos grileiros seja legalizada. Estão dizendo aqui que ele fez o mesmo com a Benedita. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Achei. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu mostrar, então, também com a Benedita. Incrível, né? Ontem foi um dia tenebroso para o país, mas também revelador, né? Mas também revelador do que é essa turma, né? Do que é esta turma. O governo Lula não sabia, mas a gente sabia, né? Sempre denunciamos essa aliança com Mota, que essa aliança ia dar no que está dando. Então, ó, mostrei aqui o Hugo Mota em relação a Fernanda Melchiona. Vamos ver agora em relação a Benedita.
Nossa Benedita da Silva, uma líder histórica na luta do país, né? E 2 anos de vida pública. Nunca aconteceu nesta casa o que se passou no dia de hoje. E segundo o regimento interno desta casa, essa sessão jamais poderia dar prosseguimento na medida em que houve sim aqui uma convulsão na qual parlamentares saíram machucados, foram com truculência afastados desse plenário. Tanto a imprensa quanto parlamentares e assessores. Senhor presidente, é a maior vergonha que um parlamentar possa ter no dia de hoje neste país. Aí ele corta a palavra dela. Cedo a palavra ao deputado Tarcísio Mota. Aí, dando risada da Benedita também. Né? Dando risada da Benedita. O Fernando, do canal TT, o golpe está sendo dado no e pelo Congresso. Já vimos isso, né? Com relação a Dilma. E também já vimos isso em 64. E em 64, o que aconteceu? Quem resistiu foi reprimido. Os parlamentares que resistiram. É o que estão fazendo com o Glauber agora. Então, hoje, gente, tem votação na Câmara da cassação do Glauber e, em tese, da Carla Zambelli. Vamos ver como a coisa vai rolar. Vamos acompanhar. Vai ser destaque nosso amanhã. Não, vamos ver. Eu acho que a chance da aprovação da cassação do Glauber é muito grande. Né? E a chance de aprovação da cassação da Zambelli, muito pequena. Muito pequena. Tá? Vamos ver como a coisa vai andar. Amanhã a gente traz a cobertura, evidentemente. Bom, tá aqui, né? Essa é uma parte, né? Não são todos os golpistas, da infantaria ao generalato do golpe, foi anistiada a partir de ontem. Vamos ver o que aconteceu com a pena desses bandidos aí, desses líderes da organização criminosa, né, que liderou o golpe de Estado. Ó, o Jair Bolsonaro. Ele tinha uma projeção de saída da prisão antes. Isso aqui são estimativas feitas pelo Globo. A estimativa que a gente apresentou aqui é de 7 anos, na verdade, né? Mas aqui a projeção que eles apresentam é 5 anos e 11 meses antes da aprovação da anistia. Segundo o Globo, a projeção que eles estão fazendo agora é de 3 anos e 3 meses. Mas segundo Paulinho da Força, o relator dessa infâmia, tá? Vai ser 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses, tá? A pena total do Bolsonaro antes da anistia era 27 anos e 3 meses, cai para 22 anos e 1 mês. Braga Neto, projeção de saída da prisão antes. 5 anos e 7 meses, agora 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Vai estar todo mundo aí para a eleição de 2030, tá? Vai estar todo mundo aí. A pena total antes, olha o que acontece com o Braga Neto, que era 26 anos, cai para 14 anos e 1 mês, quase a metade. Anderson Torres. Projeção de saída da prisão antes, 5 anos e 1 mês, agora 1 ano e 9 meses. Pena total, que era 24 anos, cai para 13... para 13 anos e 1 mês. Almir Garnier, hoje, o almirante Almir Garnier. A projeção de saída da prisão também 5 anos e 1 mês, cai também para 1 ano e 9 meses. É a mesma situação aqui do Anderson Torres, né? A pena total era 24, cai para 13 e 1 mês. Augusto Heleno, a projeção de saída da prisão antes era 4 anos e 6 meses. A projeção de saída agora, 1 ano e 7 meses, um pouco menor. Pena total antes, 21 anos, agora 11 anos e 6 meses. Ramagem, a projeção de saída da prisão antes era 4 meses. A pena dele foi menor, tá? Só que a projeção, olha só o Ramagem, foragido, lá no condomínio em Miami. A projeção de prisão, de saída da prisão, agora é 1 ano e 3 meses apenas.
E mais a rigor, se o STF autorizar, acho difícil, mas se o STF autorizar, ele já pode iniciar o semiaberto, ou seja, não vai puxar cadeia nem um dia sequer. Pena total antes, 16 anos e 1 mês, pena total agora, 7 anos e 1 mês. E, finalmente, o ex-comandante do Exército, ex-ministro da Defesa, esse aí, da turma, né, da ala chamada, no passado a gente chamava de ala dura, né? A projeção de saída da prisão antes era 3 anos e 4 meses, é o que tinha, pegou a pena menor. Agora, 1 ano e 10 meses, pena total antes, 16 anos e 4 meses. Sabe qual é a pena total dele agora? 1 ano e 4 meses. Portanto, tem um erro do Globo aqui, né? Essa projeção de saída de 1 ano e 10 meses está equivocada, já que a pena total caiu para 1 ano e 4 meses, segundo o Globo, tá? Esse é o cenário. Como eu disse, só para encerrar, então, este dia de ontem... Bom, qual é a conversa, qual é a avaliação do Planalto e a avaliação de parte dos analistas políticos? É de que, com a anistia aprovada, lembrem-se que o Flávio Bolsonaro tinha dito que o preço para ele não ser candidato era a aprovação da anistia e o direito do pai dele concorrer. É evidente que isso não aconteceria, o pai dele concorrer, mas a anistia foi aprovada. Então, há uma interpretação do Planalto, há uma interpretação de setores dos analistas políticos, eu acho que é bem razoável essa análise, de que a dosimetria, não é dosimetria, a anistia é o primeiro passo para o centrão e a extrema-direita se unificarem ao redor da candidatura do Tarcísio e o Flávio deixar de ser candidato. Ele está se comportando como se fosse candidato até o fim, tá? O Tarcísio está dizendo nos bastidores, isso vai de novo agravar a relação dele com o bolsonarismo, claro, que não vai entrar na campanha do Flávio. Não vai entrar agora na campanha do Flávio Bolsonaro. Então, esse é a cena na qual esse processo da anistia aconteceu. Então, como eu disse, parte do dia tenebroso ontem foi o Alexandre de Moraes cumpriu a determinação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e concedeu liberdade ao Bacelar com o uso de tornozeleira e afastou ele do comando da Alerj. Mas ele não perdeu o mandato, tá? Ele vai chegar lá e vai continuar mandando na Alerj. O Ademir Porciúncula Machado diz, Mauro, toda a esquerda, quando ele está botando esquerda entre aspas, ele está falando dos progressistas, tá? PT, PSB, essa turma, tá? Votou a favor do deputado Bacelar para a presidência da Câmara dos Deputados, não, para a presidência da Alerj, né, Ademir, lá do Rio de Janeiro. Os ditos deputados de esquerda, progressistas, aceitam fazer acordos com a direita, ainda estranham? Pois é. Não, acho que a gente aqui não estranha não, viu? Nossa turma aqui já entendeu tudo. Então, nesse dia tenebroso de ontem, para continuar nisto, né, o Senado aprovou o marco temporal das terras indígenas. É um negócio assim chocante. Vai para a Câmara, a projeção que se faz é que a Câmara aprove, né, porque a Câmara aprove, e em votação assim, tá? Ó, tem aquele ditado, né? Quando o mar... entre o mar e o rochedo, quem sofre são os mariscos, né? No caso, entre o mar do STF e o rochedo do Alcolumbre, quem paga a conta são os povos originários. Então, é claro que isso estava a caminho de aprovação, mas o Alcolumbre acelerou para ser uma resposta, além do ódio dele aos povos originários, ele acelerou também como uma advertência ao Gilmar Mendes de que quem manda aqui sou eu, né? Quem manda aqui somos nós, e aí foi aprovado o marco temporal. O marco temporal é um negócio assim, com repercussão dramática sobre os povos indígenas. E o marco temporal diz o seguinte, que qualquer terra ocupada pelos povos indígenas ou cujo processo de regularização tenha acontecido depois da Constituinte, não será mais.
Então, o marco temporal, o momento limite para uma terra ser declarada TI, terra indígena, é 1988. Isso significa, assim... Agora, o que acontece? A correlação de forças, é uma expressão que os petistas gostam tanto, no país mudou com a Constituinte. Então, vários povos indígenas que não tinham a menor condição de ocupar suas terras ancestrais antes, por conta da repressão, né? E no caso ali, correlação de força é para valer mesmo, né? Porque eles eram assassinados em larga escala, ocuparam em função da nova situação política, né? Essas terras depois, agora vão ser expulsos das terras, isso vai ter uma repercussão enorme. O Elvis aqui, mas o Gilmar defende o marco temporal, verdade. Não foi resposta ao Gilmar, foi acordo, aparentemente não, Elvio. Né? O que aconteceu é que é isso, eles têm concordância quanto a isso, foi o Alcolumbre atropelando o Gilmar, para dizer quem está tomando a decisão sobre nós. Né? O Rogério Carnais diz... marco temporal é a destruição total. Então, veja, lá no Senado foi aprovado o marco temporal, lá na Câmara foi aprovada a legalização das terras griladas pelos latifundiários, pelo agro, nas fronteiras, tá? Nas fronteiras. E olha aqui que impressionante. Já estava andando a sessão, não tinha começado a votação, mas já estava andando a sessão quando o Espiridião Amin, do PP lá, de Santa Catarina, de extrema-direita. Ele publicou o relatório. Olha que incrível como a coisa funciona no Congresso Nacional. Os deputados, ou no caso ali, os senadores, vão votar um projeto. O projeto a ser votado é o relatório, que o relator apresenta. O sujeito mudou o relatório em plena sessão em que ia ser votado. É nesse nível o negócio. E aí, o que ele incluiu? Indenização aos fazendeiros, vetou a ampliação de território, então mesmo o território que já tinha sido demarcado pré-constituinte, ele não pode ser ampliado, e prevê, olha só, participação dos proprietários rurais, ou seja, do pessoal do agro, dos latifundiários, dos fazendeiros, durante todo o processo de demarcação. Incrível, incrível. É isso aí. Indenização, fim de qualquer ampliação de território indígena, além da não demarcação daqueles pós-constituinte, e participação. Os ruralistas poderão, a partir de agora, participar do processo. Tá? O dia de ontem, né, continua hoje, e hoje deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça a nova lei do impeachment, tá? Para se contrapor à liminar do Gilmar Mendes. Vamos ver na CCJ, tá? Na CCJ. Por falar em CCJ, o presidente da CCJ é o Otto Alencar. Ele se contrapôs ontem ao Alcolumbre, que está em manobra combinada com o Hugo Mota e com a extrema-direita, ele que é o vice-rei do norte do país, nomeado pelo presidente Lula, está dizendo que vai atropelar tudo e vai botar a anistia em votação direto no plenário, sem passar sequer pela Comissão de Constituição e Justiça. Olha aqui. Liberar esse ano, sai de lá, vem para aqui e vota? Exatamente. Aí é isso aí, exatamente. Vai sair da Câmara, vem para cá e vamos votar. Vamos lá. Aí, presidente, me permita discordar, porque não é possível que não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um tempão lá, meses lá. Vai chegar aqui e votar imediatamente, presidente. Permita discordar. É uma coisa que eu não posso aceitar. Eu concordo, respeito a manifestação de Vossa Excelência. Não é que eu tenho a posição contrária, não, até porque se for para a CCJ, vai designar relator, vai discutir, vai deliberar. Porque eu não posso, como presidente, tomar posição contra. Chega lá, encaminha, vai designar um relator, o relator vai dar parecer, vota lá e vem para aqui. Agora, chegar de lá e vir para cá e votar imediatamente, vou discordar completamente. Só fazer uma ponderação. Se encaminhar para lá, chegar amanhã mesmo, vou designar o relator, discutir o tema. Mas não para chegar e votar imediatamente. Não, eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência. Lá na Câmara dos Deputados há meses, sem deliberação. Há meses. De repente, a Câmara resolve votar. Aí chega aqui e vem para o plenário e vota no plenário.
Não é possível que nós não possamos discutir uma matéria como essa. E ele diz com toda sinceridade, quando é meu feitio, aliás, já tinha dito isso ao líder da oposição, o senador Rogério Marinho, chegando na CCJ, vou designar relator no tempo certo, vamos discutir, deliberar e votar lá, não tem nenhum problema. Mas não para chegar e votar de afogadilho. De afogadilho isso é impossível. É um desrespeito aos senadores. Eu tenho minha posição pessoal, e ela pessoal vou manifestar aqui. Lá não, como presidente, como Vossa Excelência preside aí, eu vou designar um relator. Bom, é isso. E você vê que o Alcolumbre o tempo todo, o Otto Alencar, malandríssimo, né? Macaco velho, velhíssimo, lá no Senado, não deixa o Alcolumbre atropelar ele, né? Mas o Alcolumbre estava, eu respeito sua opinião, mas vai ser votado, mas ele não deixa, vamos ver como vai ser esta sequência. Como disse, vamos encerrar esse dia tenebroso de ontem com notícias sobre a Bahia, né? Sobre a Bahia do PT, sobre a Bahia do Rui Costa, sobre a Bahia do Jacques Wagner, sobre a Bahia do atual governador Jerônimo Rodrigues, né? Fez parte desse dia tenebroso, esses eventos lá na Bahia, esse primeiro inacreditável, efetivamente, na cidade lá no interior de Luiz Eduardo Magalhães, aconteceu o seguinte, é inacreditável. Inacreditável. Essa que vocês estão vendo na foto, o nome dela... Deixa eu achar aqui, peraí. Rayana Alves. Rayana Alves, uma mulher trans, e que foi fazer sexo com um motorista de Uber, pago, sexo pago. Aparentemente houve algum tipo de desentendimento, não se sabe, né? Durante ou depois, e o cara matou ela. Matou. Não, mas olha só o nível, a situação do país hoje. Ele foi lá e entregou o corpo na delegacia, logo depois de ter matado. Entregou o corpo na delegacia. Sabe o que aconteceu? Não foi preso. Não foi preso. A Polícia Civil do governador Jerônimo Rodrigues disse que não, como ele veio aqui e entregou, confessou o crime, pode ir para casa. Pode ir para casa. E foi para casa. Não foi decretada a prisão do sujeito, apesar de ser flagrante. Apesar de ser flagrante e o cara ser réu confesso. Veio uma história aí. Olha aqui, o Paulo lá da Bahia dizendo. Essa versão do programa, né, de que teria sido sexo pago, é do motorista. Os familiares e amigos da Rayane estão negando essa versão. É importante. Né? O cara foi para casa, gente. Qual é a posição do governador da Bahia em relação a este caso? É a mesma posição do presidente Lula em relação ao caso do Glauber Braga. Nenhuma, zero. Nenhuma manifestação. Impressionante. Então, esse é um cenário baiano desse dia tenebroso de ontem, mas tem mais. Né? Ontem houve uma repressão violenta da PM do mesmo Jerônimo Rodrigues, a PM da Bahia, que é a que mais mata pessoas pretas no país, é a que mais mata pessoas em geral no país, há muitos anos, já há uns 3 anos. A PM do PT baiano, tá? Não tem como, mas ela mata em números absolutos e números relativos também, tá? É o que mais mata em números totais e é a que mais mata proporcionalmente a população do estado em relação a qualquer outro estado, mas muito à frente de qualquer outro estado. Ontem eles foram para cima, repressão à greve dos trabalhadores da chinesa BYD lá em Camaçari. Está aqui, a denúncia inicialmente feita pela Josiane Paixão, que é presidenta da UP lá na Bahia, e que estão a Camila dizendo assim, olha, mas só sabe falar mal do PT, hein? Não, eu vou elogiar, Camila, eu vou elogiar o PT. Eu vou dizer o seguinte, olha, o presidente Lula tem total razão de não se meter, não se pronunciar na defesa do Glauber, e é importante que ele continue a aliança dele com o Hugo Mota. Tá bom assim?
Vou elogiar, o governador Jerônimo Rodrigues tem total razão em não falar sobre esse assassinato lá na delegacia e em dar ordem, ou pelo menos admitir, aceitar, permitir que a PM vá lá reprimir os trabalhadores da BID. O pessoal está achando aqui que isso aqui é democracia, né, Camila? Isso aqui não é assim, não. Pau neles, pronto. Já não falei mais mal do PT, estou elogiando o PT. Vamos lá. Fala, Josiane, por favor. Eu sou Josiane Paixão, presidente estadual da Unidade Popular, e nós estamos aqui mais um dia de greve, 8º dia da greve dos trabalhadores aqui da BYD, e que fica claro que o governador Jerônimo Rodrigues não tem compromisso com a luta desses trabalhadores, ao contrário, coloca a polícia, aqui o Corpo de Bombeiros, para poder aterrorizar, para poder querer parar a luta, que é uma luta justa, porque os trabalhadores estão sofrendo assédio, estão sofrendo opressão, perseguição aqui, condições de trabalho desumanas aqui dentro dessa empresa. A empresa que, em vez de sentar e negociar com os trabalhadores, também já começou a demitir companheiros que estão aqui nessa luta, que estão no seu legítimo direito de fazer greve. Nós estamos aqui em apoio, em defesa dessa luta que é extremamente necessária, que mostra que o interesse dos ricos, dos patrões, dos bilionários estão acima da vida daqueles que trabalham, que dão sua vida, sangue e suor para poder construir essa empresa. Então, por isso, quero aqui também pedir para que todo mundo se some nessa luta, se solidarize, porque se eles estão com medo do poder que a classe trabalhadora tem nas mãos, se eles estão com medo, estão tentando aterrorizar, colocar carro de polícia, né, no estacionamento onde a gente estava e querer nos amedrontar, estão enganados, porque a força e a luta da classe trabalhadora é imparável e vamos até a vitória, até conquistar cada direito que esses trabalhadores estão reivindicando e que aqueles que foram demitidos sejam readmitidos, porque é um absurdo você querer perseguir trabalhador que está lutando pelo seu direito. Vamos à luta, companheiros. É isso aí. E aí, o que acontece? Né? Pau mesmo, da PM, ó, mais uma vez. Né? Pau da PM do Jerônimo Rodrigues, da PM do Rui Costa, da PM do Jacques Wagner. Quando é a PM do Tarcísio, a gente fala também, né? Mas a gente não tem diferença. Nós aqui fazemos uma defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras. Quem agride trabalhador e trabalhadora será denunciado aqui sempre, tanto faz quem for. Vamos lá, agora ver a repressão do governo baiano sobre a greve dos trabalhadores da BID. Começaram a soltar bomba em cima da gente. Começaram a soltar bomba em cima da gente. Começaram a soltar bomba. Covardes! 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 Sai daí, Danilo! Sai daí, Danilo! Recebi a bala por ninguém. Recebi procurando viver minha vida dignamente no peito, respeitando a polícia e sabendo que a polícia tem um trabalho sério. Mas vendo aí esse tipo de situação, esse tipo de situação feio. Isso é feio. Tá aí. Bom, como eu disse na abertura do programa, um dia tenebroso, um dia que só foi acabar. A terça-feira só acabou na quarta, às 3 da manhã, com a aprovação da anistia aos golpistas.